Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos apresentar o estudo do livro Sinal Verde, capítulo 46, intitulado Visitas Fraternas. Toda sexta-feira, no Grupo Espírita Alta de Souza, temos um estudo online que publicamos às sextas-feiras, baseado em algum capítulo do livro Sinal Verde. Em 2026 será outro livro, Agenda Cristã. Mas vamos tratar do assunto visitas fraternas. E vamos começar com um pensamento de Joana de Ângeles. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra hoje em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Eu tomo a liberdade de colocar esse pensamento aqui nesse item, visitas fraternas, porque quando visitamos alguém, a gente acaba conversando. Então, que nossa conversa seja do tipo que edifica e que nossa palavra seja do tipo que ajuda sempre. Esse estudo é patrocinado pelo Grupo Espírita Alta de Souza, que fica na rua João Cândido Brasil, número 335, Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais lá, toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15, com Irradiação pela Família, 19 horas, um livro da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. No momento estamos em Missionários da Luz, vamos entrar nos capítulos que tratam da reencarnação de Segismundo, e às 20 horas, ou o Livro dos Espíritos ou o Evangelho. E temos estudo toda sexta-feira, às 20 horas. E todo o nosso estudo começa com uma leitura inicial que normalmente pegamos do livro Vida Feliz. Para o estudo de hoje foi escolhido Vida Feliz 05. Concede a teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo a teu lado anela pelos espaços para viver conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Um conselho de Joana de Ângeles. E vamos para a nossa prece inicial. Pai querido, Mestre amado Jesus, amigos espirituais, Alta de Souza, nossa querida companheira, muito vos agradecemos pela oportunidade de mais um estudo do livro Sinal Verde. Que tuas bênçãos envolvam a todas as pessoas que forem ouvir e compartilhar esse estudo e inspira-nos a todos nós para apresentarmos um bom estudo. Que saibamos sempre ter aquela palavra que orienta e dignifica sempre. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós, nos inspirem no caminho do bem, da fraternidade e da paz. Assim sendo, Senhor, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual de nossa casa, damos início ao nosso estudo. E sempre eu gosto de colocar no início do estudo um pensamento de Emmanuel. E para hoje escolhi esse pensamento aqui. Ninguém é inútil. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta que estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. E uma visita é um ato de fraternidade. Então, todos podemos visitar alguém que seja útil visitar, né? Então, sejamos disciplinados. Tem alguns conselhos aqui sobre como nos portar numa visita fraterna. E André Luiz começa esse capítulo com esta fala: visita é um ato de fraternidade do qual não convém abusar com furto de tempo ou comentário inconveniente. Sempre que possível, a visita será marcada com antecedência, a fim de que não se sacrifique aqueles que a recebem.
importante quando pretendemos visitar alguém, seja em casa, seja no hospital, seja em qualquer lugar, marquemos com antecedência para evitar imprevistos ou transtornos a quem recebe nossa visita. E recordemos que toda visita é um ato de fraternidade e não se deve abusar, seja tomando tempo de quem visitamos ou fazendo comentários inconvenientes. Por isso que coloquei aquele pensamento inicial de Joana de Ângeles, que nossa palavra sirva sempre para construir, aconselhar, orientar, trazer algo bom para a pessoa. Continuando, a pessoa que visita outra pelo prazer da amizade ou da cortesia não necessitará para isto de tempo acima de 15 ou 20 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retirem. Se pretendemos visitar alguém, visitemos, mas procuremos ser breves, a menos que o anfitrião insista para ficar mais. Então, importante termos consciência disso, que nossas visitas sejam breves, a menos que o anfitrião nos convide para ficar mais. Entre os que se reencontram, haverá espontaneamente bastante consideração para que não surjam lembranças desagradáveis de parte a parte. A conversação tem que ser sadia e leve, a menos que tenhamos visitado para resolver algo importante, mas que saibamos pensar muito bem o que vamos falar se temos algo importante para tratar, né? Outra coisa importante que André Luiz nos lembra: nunca abusar do amigo que visita, solicitando-lhe serviço profissional fora de lugar ou tempo, como quem organiza a emboscada afetiva. Estou com um problema no celular. Aí vou visitar fulano porque entende de celulares e aí vou solicitar serviço profissional. Dá uma olhada aqui para mim. Segundo André Luiz, é inoportuno. Nada impede que peçamos aconselhamento. E se a pessoa pedir, deixa eu olhar, aí a gente deixa. Mas não chegar apenas para solicitar favores. Quem já não ouviu pessoas reclamarem que certas pessoas só as visitam quando precisam de algo? Não sejamos desse tipo que só visita os outros quando precisamos algo deles. Visitemos por amizade, por simpatia, mas não fiquemos muito tempo, a menos que o anfitrião convide para ficar mais algum tempo. Mas mesmo assim tem limites. Eu lembro de uma ocasião de uma pessoa que dizia que havia certas visitas inoportunas que chegavam quando a pessoa chegava do trabalho. E a noite ia avançando e não se mexiam para sair. Aí a pessoa começava a fazer comentários indiretos de que no dia seguinte teria que levantar cedo e o visitante inconveniente não estava mais aí. Até que a pessoa, em dado momento, dizia com todas as letras: desculpe, mas eu amanhã vou ter que levantar cedo. Amanhã o trabalho me aguarda. Aí a gente notava que a visita saía um pouco contrariada, mas a pessoa tem horário para chegar no trabalho. E continuando o nosso estudo, não se aproveitar dos minutos de gentileza no trato social para formular conselhos que não foram pedidos. Conselho é um assunto delicado.
procuremos dar os conselhos que nos peçam. Não nos intrometamos em assuntos que a pessoa não pediu nossa opinião. Quem já não ouviu a expressão fulano é enxerido, se mete onde não foi chamado? Evitemos que este adjetivo caia sobre nossas costas também. Calar impressões de viagens ou dados autobiográficos, sempre que não sejam solicitados pelos circunstantes. Aí a pessoa fez aquela viagem internacional que adorou, visita tudo que é parente e começa a contar as impressões da sua maravilhosa viagem, conversando sem parar sobre isso, sem prestar atenção se o anfitrião está interessado ou não em saber estes detalhes. Pode mencionar brevemente que viajou, mas se a pessoa perguntar mais, conta. Se a pessoa não perguntar, deixa a conversa tomar o rumo que o anfitrião conduzir. Quando somos visitas, devemos dar a prioridade dos assuntos ao anfitrião. Evitar críticas, quaisquer que sejam. Posso até ter um posicionamento político diferente de meu anfitrião, mas se sei que ele não gosta de ouvir sobre determinados posicionamentos políticos, fico quieto. Se ele falar do dele, escuto com respeito e digo brevemente o que eu penso com educação e respeito, colocando-me sempre no lugar do outro. Outra muito importante: silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Todos temos assuntos que não gostaríamos que os outros saíssem perguntando. Então procuremos calar. Se nos conta, escutemos e guardemos para nós. Não sejamos daqueles que levam adiante conversas que escuta. Então, se algo nos contam, guardemos para nós e não saiamos fazendo perguntas que percebemos que o anfitrião fica desconfortável. Senão, iremos ganhar o título de bisbilhoteiros. Alguém gosta de levar esse título? Nunca deitar olhadelas para os lados à maneira de quem procura motivos para censura ou maledicência. Quem já não recebeu a visita inconveniente que chega na tua casa, te saúda brevemente e depois sai inspecionando todos os detalhes da sua casa? Olha para tudo que é lugar. Bisbilhota a cozinha, bisbilhota a sala e, se bobear, está bisbilhotando os quartos também. Então, não. Conversemos com quem nos recebe com educação. Nada de ficar olhando tudo. É desagradável perante o anfitrião. Se depois ele ficar com uma impressão negativa nossa, nós não gostaríamos. Então, sejamos educados, recordando que nossas visitas têm que ser breves e só se prolongar mais se o anfitrião insistir. E mesmo assim, esse prolongar tem limites. Procuremos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que outro fizesse conosco. Sejamos respeitosos, evitemos perguntas delicadas e saibamos ouvir e guardar para nós o que ouvirmos. Sejamos sempre fraternos e que nossa palavra seja sempre construtiva e educada. E assim vamos para a nossa prece final. Mestre querido, Senhor Jesus, amigos espirituais,
Graças vos damos por mais um estudo que aqui conduzimos. Que tuas bênçãos envolvam a todos os que ouvirem e compartilharem esse estudo. Envolvam a todos nós e que sejamos sempre inspirados a saber agir com os outros exatamente como gostaríamos que agissem conosco, sendo fraternos, respeitosos e que nossa palavra possa construir sempre. Assim sendo, Senhor, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, encerramos nosso estudo. Assim seja.